mais um vídeo aqui no canal The Information. Eu sou Pedro Matsunaga, estou trazendo mais um Deflect aqui para você, que é aquele quadro aqui no canal que vocês já conhecem, que eu venho e trago algumas análises às sextas-feiras para você, tudo voltado, é claro, ao futebol americano, como é de praxe aqui no The Information, né? Para quem não sabe, e agora já leu aqui no título do vídeo, né? O Travis Kelce e o George Kittle renovaram seus contratos com as suas equipes. O Kelce o Kelce com o Kansas City Chiefs e o Kittle com o San Francisco 49ers. Essas renovações foram anunciadas nessa última quinta-feira, dia 13 de agosto, e com números bastante honestos, bastante gordos essas renovações, né? O George Kittle renovou com os 49ers por 5 anos, por um salário de 15 milhões anuais durante 5 anos, com 30 milhões já garantidos na hora da assinatura e 40 milhões garantidos em caso de lesão. Então, o Kittle está bem encaminhado ali, com bastante dinheiro garantido, né? E o Kelce ainda carece de mais informações sobre o dinheiro garantido até a hora da gravação desse vídeo, mas que se sabe que ele vai receber uma renovação de 4 anos por entre 14 e 15 milhões de dólares por ano. Vai a depender de algumas metas a se bater, pelo que foi especulado até agora, mas ainda não tem detalhes mais aprofundados sobre isso. Mas a base salarial é muito próxima ali, diferindo entre 1 milhão ou nada entre os dois por ano. Um ano a mais de contrato para o George Kittle de renovação, porém George Kittle garante seu contrato até 2025, porque na temporada de 2020 ele ainda tem um contrato de calouro, e o Travis Kelce tem contrato até 2026, já que o seu contrato é válido por mais 2 temporadas. Então ele tem essa folga aí, além de 2020, né? Então são mais 7 anos de Travis Kelce em Kansas City Chiefs se ele não for trocado ou cortado. Ele tem esse contrato aí. Mas essa renovação dos dois, sendo no mesmo dia, anunciado no mesmo dia, né? Traz de volta aquela discussão que ocorreu bastante na temporada passada sobre quem é melhor, Travis Kelce ou George Kittle. Eu não venho trazer essa discussão. Eu acho que é uma questão muito mais pessoal, do que você prefere determinadas características, de que você prefere de cada jogador, mas eu vou analisar de qual renovação saiu melhor para cada time. Como os preços foram, os valores, né, foram muito próximos, então a gente consegue fazer uma análise mais coesa sobre qual jogador foi mais benéfico para o seu time com relação aos valores de contrato nessa renovação. Eu vou pegar aqui a colinha para ver os dados. O Travis Kelce, nesses 2 últimos anos, e a comparação vai ser feita nos últimos 2 anos, porque é uma base mais justa, já que o Kelce foi Pro Bowl nesses 2 últimos anos e pro All-Pro em 2018, e o George Kittle foi Pro Bowl nas 2 oportunidades e First Team All-Pro para a temporada de 2019, e o Kittle foram seus 2 anos com mais participação nos snaps no 49ers. Ele só jogou 3 anos até agora na NFL, então para ser uma comparação um pouco mais justa, a gente pega esses 2 últimos anos para trazer números totais e trazer uma comparação mais parelha entre os 2 jogadores. Enfim, depois dessa explicação de por que nos 2 últimos anos a comparação, o Travis Kelce conseguiu 2.565 jardas em 2018 e 2019 somados, 15 touchdowns em 200 recepções. Já o George Kittle conseguiu 2.430 jardas, 10 touchdowns e 173 recepções. Ou seja, o Kittle teve em média ali mais ou menos não, para ser exato, teve ali 135 jardas a menos, teve 5 touchdowns a menos e teve 27 recepções a menos que o Travis Kelce, né? Então, a primeiro momento, você olha e vê, o Travis Kelce é um cara que recebe melhor. E eu acho que eles estão bem parelhos, na minha opinião pessoal, na questão de recepção. Eu acho que talvez o Travis Kelce seja um pouco melhor como recebedor, correndo rotas e agarrando a bola, do que o George Kittle,
mas eu acho que a comparação dos números puros se mostra bem próximo dos jogadores, ali a média de, sei lá, 50 jardas a mais para um por temporada, foram 2 TDs e meios, então esse é o valor que traz um pouco mais de diferença, e o número de recepções é uma diferença de 10 recepções, um pouco mais por ano, quase 15 recepções por ano de diferença entre os dois, mas não são números tão grandiosos. É bom lembrar que o George Kittle em 2018 jogou com o seu quarterback reserva, né? O Jimmy Garoppolo acaba machucando no começo da temporada e ele se machuca. Então, o George Kittle também tem essa questão de que ele acaba sendo prejudicado pela falta de um quarterback melhor no seu segundo ano, né? Mas, assim, para trazer um pouco mais de justiça, como eu falei para as comparações, eu vou trazer um número um pouquinho diferente, que é qual é a participação de cada um no seu time, até para a gente trazer essa discussão entre George Kittle e Travis Kelce. E aí a participação nos números totais, eu acho que é justo, para a gente ver quem é mais importante recebendo a bola. Por exemplo, o Travis Kelce, ele conseguiu 19,9% das jardas totais da equipe, tanto corridas como recebidas. Então, de todas as jardas do time, 19,9% dessas jardas do time foram em recepções do Travis Kelce. Já o George Kittle conseguiu 20,5% das jardas totais do San Francisco 49ers nesses 2 últimos anos. Ou seja, o Kittle se mostra mais importante para os 49ers até em recepções. Ele consegue uma quantidade de jardas em comparação ao quanto o ataque da equipe conquista, maior que o Travis Kelce. Então, mesmo nessa questão em que se justifica o Kelce ser melhor para alguns, o Kittle consegue equiparar muito forte, os dois estão muito próximos, tanto nessa questão de importância para a equipe, quanto na questão de números totais. E agora a gente vai para o que para mim é o que diferencia os dois, e para mim coloca o Kittle um tight end melhor e mais completo que o Travis Kelce. Eu vou mostrar alguns lances agora lá no computador, gravando, né, para vocês os lances de bloqueios do George Kittle, mas eu acho importante dizer antes que o Travis Kelce não é um mau bloqueador. Eu não vou trazer lances do Travis Kelce porque para mim é irrelevante. Os bloqueios que o Travis Kelce consegue fazer, o George Kittle é totalmente capaz de fazer, isso é óbvio. E os bloqueios que o Kelce perde eu acho desnecessários. São jogadas que podem acontecer de um erro técnico ou de um azar, então não é relevante nessa questão. Por isso que eu vou trazer bloqueios que o Kittle faz, que o Kelce provavelmente não faria, e vocês vão ver melhor ali na filmagem. Então vamos para lá e aí depois eu volto para fechar aqui e dar meu veredito sobre qual renovação foi melhor. Então a jogada inicia aqui com a marcação que eu já mostro, né, que ele faz um motion. Aqui o Travis, que é o George Kittle. E aí o destaque é esse jogador aqui, que é o George Kittle, fazendo os bloqueios, né? A gente vai ver aqui. O snap sai e ele já faz o primeiro bloqueio. Ele já engaja aqui nesse primeiro bloqueio, nesse linebacker mais próximo da linha de scrimmage, né? A gente vai continuar a jogada aqui. Ele sai já desse linebacker e já vem engajar o bloqueio aqui. No Lavonte David, um dos melhores middle linebackers, inside linebackers da liga, ele consegue fazer o bloqueio, ou seja, ele ajuda a segurar o tempo no bloqueio desse primeiro linebacker, desse defensive end, nesse edge aqui. Ele faz esse bloqueio, ajuda o tackle a engajar no bloqueio mais facilmente e depois ataca um dos melhores middle linebackers da liga para fazer o bloqueio. E aí a gente vai continuar aqui, a gente vê que o bloqueio é muito bem feito no Lavonte David, ó. Ele segura o Lavonte David. Quando o jogador já se aproxima daqui, ele sabe que o Lavonte David perdeu muito tempo para conseguir chegar no tackle aqui nesse jogador. Ele vem e engaja no safety aqui que vai tentar o tackle, ou seja, ele cria espaço. Se ele não faz esse bloqueio bem feito aqui no Lavonte David, né, nesse jogador aqui marcado, provavelmente tackle aconteceria aqui, na linha de 48, 49, até talvez 50 jardas se o running back, né, que no caso é o Raheem Mostert, consegue uma boa corrida
Mas com os bloqueios do George Kittle, a gente vai ver aqui ele bloqueando o safety. A jogada travou, vamos voltar um pouquinho. Tá com um erro aqui no chat de NFL, mas a gente vai ver a jogada pela frente e a gente vai ver como que acontece. Ó. Ele primeiro faz aquele mini bloqueio no defensive end. Ele vem, engaja o bloqueio do Lavonte David, solta quando ele vê que o bloqueio está feito, engaja o bloqueio no safety aqui. E aí o jogador quase consegue o first down. Então era um ganho que poderia ser de 3, 4 jardas, acaba virando um ganho de 9 jardas, simplesmente por bloqueios espetaculares feitos por George Kittle. Passando aqui então para a nossa segunda jogada, né? Lembrando que a primeira jogada foi na semana 1 contra o Tampa Bay Buccaneers. E essa jogada aqui é contra o Pittsburgh Steelers na semana 3. Os dois jogos em 2019, ressaltar isso. A gente vai ver essa jogada aqui, onde o bloqueio é fantástico num jogador muito mais pesado que ele. A gente vai ver o George Kittle tá alinhado aqui e o jogador que ele bloqueia é esse jogador aqui, ó. É o número 91 dos Pittsburgh Steelers. Um cara muito mais pesado que ele, é um defensive end na base 3-4, né? Aqui ele tá alinhado como se fosse um defensive tackle, o Stephen Tweet. E assim, é impressionante a jogada do George Kittle, o bloqueio do George Kittle. A gente vai limpar a tela aqui e vai soltar a jogada já pra gente ver. E aí quando a gente vê de trás, a gente acompanha melhor o bloqueio. Mas a gente vai ver, ó, sai o snap e ele bloqueia sozinho. É possível perceber que a linha dos 49ers se desloca para esse lado aqui da flecha, né? Para o lado esquerdo do ataque, direito da defesa, para abrir os espaços, e aí abre esse espaço aqui. Então a gente vai ver os bloqueios acontecendo aqui por fora, por outros jogadores, mas a linha toda se desloca, inclusive o George Kittle, então ele bloqueia sozinho o Stephen Tweet. E aí a gente vai ver a continuação da jogada. E aí a jogada para, tem um tackle do Devin Bush, né? Vendo a jogada de trás ou de frente, como você preferir. Acontece a movimentação, e aí você vê, ó, toda a linha se desloca para cá. Então a gente vai ver esse jogador, o tackle dos 49ers, se deslocando também e o George Kittle pegando sozinho no bloqueio. Vamos continuar? Olha aqui, ele tenta fazer um, um cut block maluco tackle aqui, não funciona. E aí o George Kittle fica responsável sozinho pelo Stephen Tweet e aqui. E aí a gente vê aqui, ó, ele consegue, um jogador que é do dobro do tamanho dele, visivelmente, assim. O George Kittle consegue fazer o bloqueio e aí abre espaço para Raheem Mostert correr aqui. A gente tem o fullback aqui, né, o 44, que não consegue fazer o bloqueio no Devin Bush e acaba acontecendo o tackle. Mas assim, se esse bloqueio é engajado do fullback, a gente teria uma corrida muito maior, uma corrida para 15, 20 jardas provavelmente, do Matt Breida. E por um bloqueio extremamente bem executado pelo George Kittle, que bloqueou um cara do dobro do tamanho dele. E aí a gente vê aqui, ó, na continuação da jogada, que o Twitch nem sabe de onde está vindo o Matt Breida, porque o Kiro conseguiu bloquear ele, ó, ele está perdido aqui. Stefan Twitch não conseguiu movimentação nenhuma porque o Kiro conseguiu bloquear perfeitamente. Então assim, aqui marcando o George Kittle, assim, a gente consegue perceber que o George Kittle é um dos melhores bloqueadores da liga como tight além da fantástica capacidade de recepção dele. Esse tipo de bloqueio o Travis Kelce é incapaz de fazer. Você não consegue colocar no seu sistema um tight end como o Travis Kelce fazendo esse tipo de bloqueio, porque ele não vai ser capaz de fazer. Ele não vai ser capaz de bloquear um Stephon Tweet. Então você já nem programa uma jogada dessa. Ele não vai ser capaz de bloquear 3 jogadores numa mesma jogada como na nossa primeira jogada. Então por isso que o Travis Kelce é muito mais valioso, porque ele é um jogador que consegue fazer bloqueios que te permitam criar um sistema de jogo corrido muito diferente, porque é como se você tivesse um sexto OL, um sexto jogador de linha ofensiva ali dentro de campo, mas também é capaz de receber passes de forma fantástica. Então, essa é a grande
questão de como é valioso o George Kittle, principalmente por essa questão dos bloqueios. Então a gente vai voltar lá pro estúdio e aí eu vou finalizar o vídeo com vocês, então bora pra lá. Então a gente está de volta aqui, né, no nosso vídeo para finalizar. E vocês viram, os tipos de bloqueio que o Kittle faz é impressionante. Ele é importantíssimo para o San Francisco 49ers exatamente por isso. Porque o George Kittle, ele é um jogador capaz de fazer não só o jogo aéreo ser melhor, ele é um cara que conquista muitas jardas aéreas para sua equipe, né? Talvez seja o principal recebedor dos 49ers agora que o Emmanuel Sanders saiu do San Francisco 49ers. Ainda tem o Deebo Samuel, que é um grande recebedor também, mas George Kittle tem importância muito grande no jogo aéreo dos 49ers, assim como o Kelsey no Kansas City Chiefs também, mas os Chiefs têm um corpo de recebedores com mais nomes, não é tão enxuto quanto os 49ers, mas os bloqueios, né, o quão importante é o jogo corrido do San Francisco 49ers, a gente viu nessa última temporada como o jogo dos 49ers foi pautado no jogo corrido, no sucesso do jogo corrido, atropelou, por exemplo, o Green Bay Packers na NFC Championship Game, com o jogo terrestre amassando, e o George Kittle é importante para isso. Sem o George Kittle, o jogo terrestre dos 49ers acaba se prejudicando muito, né? Acaba que se desmantela totalmente o jogo terrestre dos 49ers sem o George Kittle. Os 49ers dependem muito de um esquema de bloqueios muito forte, e o George Kittle talvez seja a peça principal desses bloqueios dos 49ers para abrir espaço para as corridas. Então, por isso o George Kittle é mais importante que os 49ers do que o Kelsey é para os Kansas City Chiefs. Mas o Kittle recebeu menos tempo de conta. Então, eu acabei errando. Mas o Kelsey recebeu menos tempo de contrato nessa renovação. É bom lembrar que o Travis Kelce é muito mais velho que o George Kittle. O George Kittle está saindo de um contrato de calouro para 2021, né? Seria o último ano de contrato de calouro 2020 do George Kittle. E essa renovação por 5 anos vai até 2025 para um cara que é mais novo. O Travis Kelce ainda teria mais 2 anos de contrato, além de 2020, né? Então ele tinha 2 anos de contrato a mais que o George Kittle, e mesmo assim ele recebe a renovação no mesmo momento. O que significa que o Kelsey ainda tem um contrato garantido não, né? Mas ainda tem contrato até um ano a mais que o Kittle, sendo mais velho, e essa questão da renovação não existia. Por que correr com a renovação do Travis Kelce? Eu não entendo por que o Kansas City Chiefs quis comprometer isso agora. Talvez seja uma estratégia para já garantir o pagamento de parte do dinheiro do contrato dos seus grandes jogadores mais espalhado, como assinou com o Chris Jones, assinou com o Patrick Mahomes e assinou com o Travis Kelce. Então parece ser uma estratégia do front office do Kansas City Chiefs, mas assim, eles não tinham por que comprometer esse dinheiro tão antecipadamente no Travis Kelce, e os 49ers se viram de mãos atadas. Eles precisavam assinar logo com o George Kittle. Se eles não assinam com o George Kittle agora, eles corriam o risco de perder o George Kittle depois. Assinar a franchise tag não me parece uma boa opção quando se trata do seu melhor jogador ofensivo, do seu maior talento ofensivo, de um dos maiores ídolos da sua torcida, de um cara que é essencial para o seu esquema. Então, eu acho que assim, a franchise tag pode acabar chateando um jogador tão emocional como o George Kittle, um cara que é tão feliz jogando futebol americano, vamos dizer assim, e a franchise tag pode acabar afetando o jogador e isso gera impacto negativo. Então os 49ers assinam com o George Kittle num momento importante. Importante falar que eles assinaram e que eles anunciaram essa renovação antes mesmo de ser anunciado qualquer contrato do Travis Kelce, que talvez tenha ajudado isso a ficar mais baixo o salário do Kittle do que ele poderia receber. Os 49ers pagam 15 milhões por ano para um cara que talvez merecesse ali na casa de 17, 18 milhões, mais próximo dos 20 milhões do que dos 15, e acabam pagando bem os 49ers. Pro George Kittle é muito bom, ele garante o dinheiro, é uma garantia dele, ele consegue se resguardar, então ele sabe que se ele tiver uma lesão séria nos próximos 6 anos, ele tá garantido ali pelo menos 40 milhões no bolso. Então, se ele acabar a carreira dele, no mínimo mais 40 milhões de dólares ele tem.
E o Kelsey não tem nem o que falar. O Kelsey tem que estar feliz da vida. Ele está recebendo mais dinheiro do que eu realmente acho que ele talvez devesse merecer. Não sei, talvez ele mereça essa base dos 14, 15 milhões. Ele é muito melhor do que os outros tight ends da liga. Só que o Kittle ainda é superior a ele e recebe na mesma faixa de valor. Então eu acho que por isso não se equiparam. Então, nesse contexto, fica óbvio para mim que o San Francisco 49ers acaba levando vantagem. A questão do Chiefs é muito mais talvez uma estratégia de negócio, de como eles vão lidar com os contratos dos seus principais jogadores. Então não dá para falar que os Chiefs fizeram uma burrada ou qualquer coisa do tipo. É como eles estão lidando e eu acho até uma estratégia interessante. Mas na comparação entre os dois contratos não tem como dizer. O George Kittle é um jogador superior, mais novo, que tinha muito maior urgência de se assinar um contrato e sai com o valor de contrato por ano basicamente no mesmo valor do Travis Kelce, abaixo do que se imaginaria. Muita gente tinha falado na casa dos 20 milhões de dólares, próximo disso. Então os 49ers saem ganhando nisso e os dois Tyrants têm que sair felizes da vida. Eu acho que tanto em uma renovação quanto na outra não tem ninguém que saiu perdendo nisso. Tá todo mundo com motivos para ficar feliz. Então eu acho que é isso, galera. Um vídeo um pouquinho mais curto, apesar de ser bastante longo. Falei bastante aqui, mas é um pouquinho mais curto que o Deflection normal. Estamos de volta com o Deflection. Teve um pequeno hiato aí de algumas semanas. Tive problemas pessoais, acabou que não deu para gravar os vídeos do Deflection. Mas estamos de volta. Então toda semana aqui pode acessar o canal, que depois do meio-dia e meia vai estar lançado aqui o Deflection. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e tchau!